Olá, você que acompanha a Gazeta do Povo pelo site, pelas redes sociais. Começamos agora mais uma transmissão ao vivo como parte da nossa cobertura das eleições presidenciais de 2018. Vamos fazer mais uma entrevista e hoje com a pré-candidata à presidência pela rede, Marina Silva, que está aqui nos estúdios da Gazeta do Povo, aqui em Curitiba. Bom dia, Marina. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Fernando. Bom dia, André. E a todos que estão nos acompanhando agora. Bom, Marina, muito obrigado pela presença. Nessa manhã chuvosa em Curitiba, né? Tá um friozinho. Para um acriano, está bastante frio. Verdade, verdade. Conversando sobre propostas e planos de governo, estrutura de campanha mesmo que a senhora prevê agora para essa campanha em 2018. Em 2014, a última vez que a senhora concorreu, uma das plataformas, acho que a plataforma básica era o conceito de nova política, não é? Se propor novos termos de negociação, de práticas políticas. De lá para cá muita coisa aconteceu, né? A senhora mesmo teve uma trajetória, a senhora começou no PT, foi para o Partido Verde, a senhora fundou um partido depois disso, passou pelo PSB, né? Teve uma passagem por lá, teve uma aliança com o PSDB também. Diante desse cenário e da trajetória da senhora, o que é o conceito de nova política? A senhora vai tentar trazê-lo de volta nessa campanha em 2018? Bem, primeiro não foi uma aliança com o PSDB. Eu declarei apoio ao Aécio, é diferente de uma aliança, e declarei apoio em cima de um compromisso que ele assumiu com a reforma agrária, com a manutenção do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, com a demarcação de terras indígenas. Não é? Foi nesse contexto que eu declarei o apoio. Hoje, com as informações que a Lava Jato trouxe, jamais teria apoiado. E acho que a maioria também, nem dele nem a Dilma, porque ambos fizeram as mesmas coisas inaceitáveis. Eu acho que a nova política, ela é sobretudo uma nova postura. O que é novo na política? Novo, diante do quadro que está aí, é disputar uma eleição defendendo ideias, defendendo propostas. Novo é não mentir para agredir adversários, desconstruir biografias como fizeram comigo. Novo é ter coerência de manter as ideias, as propostas. E quando você percebe que aquele lugar em que você está já não é mais coerente, você ter a coragem de procurar um outro caminho ou uma outra maneira de caminhar. E, sobretudo, o novo é debater o Brasil, não é? Juntar as pessoas pelo Brasil que a gente quer. Tem muita gente aí juntando as pessoas para ser contra alguma coisa, ser contra alguém. Eu estou dizendo que a política é juntar as pessoas para que a gente possa debater o problema da educação, por exemplo. Hoje no Brasil nós temos já uma grande quantidade de pessoas que estão na escola, mas a escola não está ensinando como deveria. Né? De cada jovem que chega até o 9º ano, eles saem de lá sem estar adequadamente formados. Somente 30% conseguem ler e interpretar um texto, apenas 14% conseguem fazer operações simples de matemática. Então, hoje, nós temos que fazer uma campanha debatendo o que interessa. O que interessa é saúde, educação, segurança pública e, principalmente, retomar o emprego. Então, para mim, o novo não deveria ser nem o novo, deveria ser o sempre. Que é fazer uma campanha discutindo ideias e não desconstruindo os outros, tentando unir as pessoas e não querendo disseminar mais ódio no Brasil. Em 2014, um dos principais conselheiros da senhora, que é o economista Eduardo Gianetti, né, ele falou da ideia de, no eventual governo Marina Silva, tentar atrair Fernando Henrique Cardoso, Lula. A senhora ainda vê isso como possível hoje, tentar atrair essas forças, PSDB, PT, esquerda, alguns mais à direita? Olha, em 2010, quando as pessoas perguntavam como que eu ia governar, já que o PV era um partido pequeno, que é a mesma pergunta que fazem até hoje. Não é? Quando essa referência foi feita, não é necessariamente o partido. O que eu dizia, inclusive, é de que nós vamos governar com os melhores. E é isso que eu vou fazer. Vou governar com os melhores dos partidos, com os melhores dos empresários, com os melhores dos trabalhadores, da academia, dos movimentos sociais. Porque pessoas boas existem em todos os partidos. O problema é que elas ficam no banco de reserva. Eu tenho muito orgulho de ter o Pedro Simão me ajudando a coordenar a campanha. E ele é do PMDB. E ele está comigo desde 2010.
é uma demonstração concreta de que pessoas boas existem em todos os partidos. O problema é que nós fomos por uma lógica de polarização, Fernando, em que as pessoas só conseguem ver defeito no partido que não é o seu. Ou então só consegue ver qualidade no partido que é o seu. E a gente tem que aprender que para governar você faz alianças. Agora, não são alianças pragmáticas, com base no toma lá da cá, na distribuição de cargos, na compra de voto. Aliança você faz em cima de programa, de ideias, né? E é isso que nós vamos fazer no Congresso agora. Não se governa só com os partidos. Acho que até os melhores quadros hoje estão na sociedade. A senhora falou em polarização, né? As duas campanhas que a senhora enfrentou lá em 2010 e 2014 foi a polarização PT-PSDB. No quadro atual, tirando a candidatura do ex-presidente Lula, né, que estaria inelegível, a senhora aparece ali na frente junto com o Jair Bolsonaro, que é de um partido pequeno também, do PSL, né? Essa polarização vai mudar, mas o tom vai continuar o mesmo? A senhora percebe isso na campanha? Bem, eu acho que hoje a gente vive um cenário de fragmentação, com muitas candidaturas, com muitos partidos, mas existe uma polarização que é feita em relação à forma de governar, por exemplo. Eu defendo que se tenha um governo programático, onde a composição do governo se dê com base no programa e não na distribuição de pedaços do Estado. Eu defendo que se tenha uma governabilidade programática no Congresso, onde a maioria se forma em cima do projeto, do programa, como acontece nas democracias evoluídas. A Angela Merkel ganhou agora na Alemanha, ficou 6 meses tentando montar a maioria. É assim que se consegue governar sem ser na base do toma lá da cá. Então tem uma parte que se acostumou, PT, PMDB, PSDB, com o presidencialismo de coalizão governando na base do toma lá da cá. E tem uma candidatura do Bolsonaro que acha que vai ser pela força. Política não é pela força, política é pelo debate, não é pelo embate, pela capacidade de dialogar. Eu fui ministra do Meio Ambiente e as leis que aprovei no Congresso foi com base em argumentos, em convencimento das pessoas de todos os partidos. E isso é perfeitamente possível. Então, quer dizer, a gente pode ter, no início de um eventual governo da senhora, pode levar um tempo para se fazer uma composição que fuja dessa lógica do presidencialismo de coalizão. A senhora citou o exemplo da Angela Merkel. Mas lá é parlamentarismo, né? Eu citei a título de exemplo de como é que as pessoas compõem o governo. Não pode ser na base da compra do voto. Tem que levar o tempo que é necessário para convencer as pessoas. E as pessoas serão convencidas no processo da eleição. A forma como a gente ganha determina a forma como a gente governa. E se ganhar vai ser da forma em que a sociedade já estará dizendo qual é a maioria que ela quer no Congresso Nacional. Ela quer deputados e senadores que não se vendam. Ela quer deputados e senadores que ajudem o país a voltar a crescer para recuperar os 13 milhões de empregos. Ela quer deputados e senadores que sejam capazes de entender que não dá para ter uma situação de violência no país em que 66 mil pessoas são assassinadas por ano. Esses são os parlamentares que a sociedade brasileira quer. Então a forma como se ganha determina a forma como se governa. E eu tenho certeza que se ganhar, vamos governar com os melhores. Aliás, as pessoas ficam falando desse negócio de tem apenas 2 deputados, um senador. As pessoas deviam perguntar por que quem tem muitos deputados e senadores não consegue governar. Me diga, a Dilma conseguiu governar? O Temer está conseguindo governar na base do toma lá da cá? Isso não é bom para o Brasil. A corrupção que a Lava Jato está desmontando é essa mentalidade. Nós vamos formar uma maioria e quem vai formar essa maioria se chama sociedade brasileira. Porque o povo está cansado de ver as estruturas derrotando os seus sonhos. Chegou a hora da postura do cidadão ter uma vitória. E para ter a vitória, talvez seja votar mesmo em Davi, porque essa vai ser uma luta de Davi contra Golias. Não é? E eu acho que a minha pedrinha eu já sei quem é, chama-se consciência do povo brasileiro. Por que é tão difícil formar? A senhora falou em chamar, o presidente Michel Temer falava em notáveis, né? Ele propôs criar um ministério de notáveis logo que assumiu, enfim, até porque ele não... Uma contradição muito grande com o Moreira Franco, lá com o Padilha,
notáveis em termos de corrupção. É o que nós temos hoje. Mas enfim, era o que ele falava, né? Sobre chamar a gente de fora. Digamos que para quem está nos assistindo e para a população em geral, esse discurso não chega a ser novo governar com os melhores. Exatamente, né? Não se fala prática, isso, né? Outros presidentes também falavam. A Dilma falou um pouco, tentou fazer... Falava, né? Não estou falando da prática. Não vi ninguém falando isso. A Dilma e o Michel Temer ganharam a eleição dizendo que eles tinham maioria. Aliás, eles fizeram até um programa dizendo que eu seria impeachmentada porque eu tinha apenas 37 deputados. Esse discurso foi feito por mim em 2010, foi feito por mim em 2014, está sendo feito agora, porque é para aí que nós devemos ir, de ter uma composição de governo que não é só de partidos, não. Quem foi que disse que pessoas competentes só existem dentro dos partidos? Dentro do empresariado tem muitas pessoas que podem trabalhar no governo. Dentro dos movimentos sociais, a mesma coisa. Na academia, está cheio de gente pensando, criando, inventando alternativas altamente corretas para a saúde, educação, geração de emprego, energia, estão no banco de reserva. Quem tem feito esse discurso de melhorar a qualidade da política, de inovação política, de ter uma nova governabilidade, um presidencialismo que não seja pragmático, mas seja programático, esse discurso eu tenho feito. Né? O que eles defendem é a composição na base do toma lá da cá. É dar um ministério para um grupo chamado de seu, uma estatal para um grupo chamado de seu, uma diretoria para fazer o que fizeram na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, que graças a Deus e a Lava Jato hoje isso está sendo feito. Né? E eu acho que esse novo só vai vir se a gente completar aí o trabalho que vem sendo feito pela Justiça e o Ministério Público. Agora é fazer a Operação Lava Voto. Acho que a sociedade brasileira pode ajudar muito o juiz Sérgio Moro fazendo a Operação Lava Voto. Quer dizer, até a senhora mencionou essa questão de trazer gente de fora dos partidos. Eu lembro que, coisa de 2 décadas atrás, no fim dos anos 90, uma revista preparou uma seleção de notáveis, pessoas da ciência, da academia, do empresariado, que, na visão da revista, dos entrevistados dela, eram os melhores para assumir, e, salvo engano, acho que ninguém, nem no governo seguinte, nem nos governos seguintes, ninguém assumiu. Então, quer dizer, a senhora está disposta a chamar os melhores, inclusive gente de fora dos partidos, gente que não tenha nenhuma vinculação partidária. Eu já fiz isso. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, a composição do meu ministério tinha pessoas que vieram da academia, tinham pessoas que vieram do movimento social, tinham pessoas que eram da própria gestão pública e pessoas que eram inclusive do governo anterior, do governo do PSDB. Técnicos altamente competentes que estavam lá dentro do ministério e que eu os deixei ocupando as funções. Porque essa lógica de que pessoas boas só existem no meu partido, isso é uma lógica perversa, porque você não governa sozinha. Obviamente que não vai ser a escalação dessa revista, não é? Vai ser uma escalação outra, mas com pessoas boas, homens, mulheres, de todos os segmentos da sociedade. A senhora falou um pouco sobre as eleições de 2014, como é que a senhora vê em perspectiva essa eleição? Só lembrando, no primeiro turno a senhora, em determinado momento, assumiu a liderança das pesquisas, depois passou por uma série de ataques, né? E foi cobrada até por não reagir, digamos, à altura àqueles ataques. Como é que a senhora vê hoje? 4 anos depois, o que a senhora tirou de lição daquela campanha? Bem, uma lição importante foi de que nós não estávamos participando de uma eleição republicana. Eu estava participando achando que estávamos em uma eleição republicana. A Lava Jato mostrou que foi uma eleição fraudada. Então essa foi uma lição que eu aprendi. Ali havia uma fraude. Qual era a fraude? O abuso do poder econômico, a mentira, a desconstrução, feita pelas 2 candidaturas, porque tanto o Aécio quanto a Dilma estão envolvidos em gravíssimos casos de corrupção com seus partidos. E, no caso também, o vice-presidente Michel Temer. Então, essa é uma lição. Dessa vez eu já sei que tem muita gente que não está concorrendo um cargo para o legislativo, para o executivo. Como existe o foro privilegiado, eles estão concorrendo, é um salvo-conduto, uma espécie de habeas corpus. Agora, o que é responder à altura? Responder à altura é mentir também do adversário? Agredir o adversário? Isso eu não vou fazer. Eu entrei nessas eleições, como eu tenho dito, não para polarizar, fazer o embate, mas para fazer o debate. Eu digo sempre, se eu ganhar, eu quero ganhar ganhando.
Eu não vou ficar mentindo do Osmar, não vou ficar mentindo do Ciro, não vou ficar mentindo de nenhum candidato. Porque a forma como se ganha determina a forma como se governa. Se você ganhar mentindo, você vai governar mentindo. Se ganhar roubando, vai governar roubando. Se ganhar agredindo, vai governar agredindo. Principalmente a sociedade brasileira. Então, responder à altura é não utilizar as armas das quais você discorda. Então, eu só tinha que reagir com a verdade. Eu acredito profundamente nisso, André. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se ganhar, eu quero ganhar ganhando. E ganhar ganhando dessa vez, sobretudo da vez para o povo brasileiro. Porque com 10 segundos de televisão, com recursos muito, muito ínfimos se comparados aos recursos dos meus adversários, PT, PMDB, PSDB e DEM, não é? Só o milagre de Deus e do povo brasileiro para poder fazer a verdadeira mudança. E eu acredito nisso. Se a gente quiser uma mudança de verdade, agora chegou a vez da consciência do brasileiro, do cidadão e da cidadã, derrotar as estruturas. Porque, historicamente, quem ganha são as estruturas. Depois que eles ganham, eles só devem satisfação àqueles que lhes deram o dinheiro, ao marqueteiro que mentiu, que depois a gente nem sabe para onde ele foi. Quando ganha a postura do cidadão, você tem que dar satisfação para cada homem e cada mulher. Se eu ganhar, a sociedade brasileira vai dizer o seguinte: essa Marina Silva ganhou, mas só ganhou por causa da minha consciência, porque ela só tinha 10 segundos. Senhora, a gente falou nessa questão da polarização, que antes era PSDB e PT, por exemplo. Hoje é uma polarização muito forte entre esquerda, direita, extrema direita, e a senhora mencionou os 10 segundos de televisão. Vai ter que atuar muito, por exemplo, nas redes sociais. As redes sociais hoje têm uma força que elas não tinham. E é nas redes sociais que a gente vê mais essa polarização entre posições muito extremas, um debate muito agressivo. Está mais difícil fazer campanha nesse contexto? É difícil em função das mentiras, porque existem grupos que não têm limite em relação às mentiras. Por exemplo, eu assumi um compromisso em 2010, 2014, já assumi de novo, publicamente, de que a nossa campanha, né, tanto a minha quanto a do Jorge Bernardi aqui, que é o nosso candidato a governador, quanto do nosso senador Flávio Arnes, que fomos senadores juntos no Congresso Nacional, que é o nosso pré-candidato ao Senado, nós não vamos participar de campanha mentirosa de desconstrução. A nossa militância é orientada para não ficar reproduzindo fake news. E, claro, isso torna a campanha mais difícil. Eu sou agredida desde 2014. Eu costumo dizer que as pessoas dizem que o Trump inaugurou as fake news. Não foi ele. Quem inaugurou foi a Dilma e o João Santana. Lembra o que eles diziam de mim? Como eu era evangélica, eu ia acabar com o Ciro de Nazaré. Como eu era amiga de uma educadora, a NECA, eu ia tirar o Bolsa Família das pessoas, que eu ia acabar com Minha Casa Minha Vida, acabar com o Pronatec, enfim, era como se eu fosse uma exterminadora do futuro. Mentiras. Mentiras ditas por um marqueteiro mentiroso, pago a peso de ouro com o dinheiro da Petrobras, com o dinheiro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos fundos de pensão. Olha no que deu. Agora nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos um país em que 66 mil pessoas estão sendo assassinadas por ano. Nós temos uma população que o pouco que tinha ganho levando seu filho para a escola, agora não sabe mais o que fazer do filho que sonhava em ter uma faculdade. Então, eu não vou participar desse tipo de mentira e vamos fazer uma campanha com base na verdade. Eu entrei mesmo para oferecer a outra face, sabe, Fernando? Para a face da mentira, a verdade, para a face do ódio, o amor, para a face da preguiça, o trabalho. E é assim que a gente vai ganhar. Eu quero ganhar ganhando. Porque quando você mente, você rouba, você ganha, mas ganha perdendo. E quem perde mais são os brasileiros, como perderam com a Dilma e o Temer. Nessa campanha de 2014, teve essa questão das mentiras que a senhora mencionou, e eu lembro que a senhora propôs, em determinada altura, a independência do Banco Central,
E se eu não estou enganado, ela acabou sendo relacionado pela Dilma a tirar o prato de comida da mesa do pobre. A senhora, né? Viu uma propaganda sobre isso, né? Era uma propaganda, era uma peça cinematográfica, né? A senhora voltaria a propor? Feita pelo João Santana. Olha, só esclarecendo, eu herdei o programa que nós havíamos na aliança com Eduardo Campos. A ideia de institucionalizar a autonomia do Banco Central foi uma ideia proposta por um economista muito sério, chamado Marcos Lisboa, e o Eduardo Campos concordou com ela. Na reunião que teve esse debate, eu e o Eduardo Janete dissemos: o Banco Central tem que ter a sua autonomia para não ser usado politicamente, mas não precisa institucionalizar, transformar isso em uma lei. Mas a proposta vencedora, óbvio, foi a do candidato. Quando o Eduardo morreu, nós não íamos mudar o programa em função do que já havia sido acordado enquanto ele era vivo. Agora nós já dissemos, nós vamos voltar à proposta anterior. O Banco Central terá autonomia operacional em relação às suas decisões, em relação a tudo aquilo que é para o controle de inflação, mas isso não será institucionalizado. Dentro da reunião, mas saiu vencedora a proposta de Eduardo. Nós só retomamos aquilo que nós defendemos em 2010 e agora está novamente no nosso programa de governo, né? Porque, de fato, o Banco Central não pode ser usado politicamente, é preciso recuperar os fundamentos da política macroeconômica, isso eu tenho insistido. Nós não vamos inventar a roda, nós vamos ter meta de inflação, vamos trabalhar com a questão do superávit primário, do câmbio flutuante, nós vamos fazer o país voltar a crescer para poder gerar emprego, investir em saúde, em educação, em segurança pública, porque programas sociais a gente faz, não é, tendo um país que vai se tornando próspero. O que nós não queremos é um país que concentra riqueza. 48% da riqueza do país fica com 1%, os mais ricos, enquanto a metade mais pobre da população fica só com 3%. Isso precisa mudar no Brasil. Uma forma, inclusive, de reparar essas injustiças é fazer uma reforma tributária em que os mais pobres não tenham que pagar mais imposto. Não é? A questão da regressividade. Isso nós vamos fazer. Nós podemos ajudar os mais pobres, inclusive, não tributando a cesta básica. Porque quando você não cobra, não é, os impostos na cesta básica, quem mais ganha são os pobres, porque ele vai comprar o feijão, o milho, o arroz, aquelas coisas básicas, sem isso ser mais caro para a sua renda. A senhora falou aí sobre 2014, a senhora assumiu numa condição muito difícil a campanha, né? Foi. Era vice, houve uma tragédia com o cabeça da chapa, né, o Eduardo Campos. E a senhora, como falou, herdou alguma parte do programa que não necessariamente tinha saído da cabeça da senhora. Eu sei que a senhora fazia parte da chapa, obviamente analisava tudo aquilo. Foi uma mediação, mas obviamente que o titular tem a prerrogativa, né? E quando eu fui candidata em 2010, eu tinha, digamos, eu estava sozinha no Partido Verde. Né? Agora nós vamos dialogar também com aqueles que nós possivelmente possamos vir a fazer alianças e com a própria sociedade. Né? Mas o programa de 2014 foi um programa mediado entre o programa da Rede, o programa do PSB, do PPS, do PPL, dos partidos que compuseram aquele leque de aliança. Exatamente. Se voltar lá para 2010 também, a senhora estava numa transição no PT para o PV, foi candidata em outras circunstâncias, agora a senhora fundou o partido que já é consolidado, né? Quais são as linhas mestras assim, do que a senhora vai propor de diferente em relação a 2014, agora com uma campanha 100% marina, né, uma campanha Marina Rede? O que vem por aí? Tem uma coisa que permanece, que é o termo de referência para o nosso programa. As coisas boas a gente mantém, as coisas erradas a gente vai corrigir. E as coisas que não foram feitas e que precisam ser feitas, nós vamos começar a fazer. Por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família é um excelente programa para combater pobreza. Isso nós vamos manter. O Plano Real, um excelente programa para dar conta da economia, da política macroeconômica. Isso nós vamos manter, recuperar o tripé da política macroeconômica. Câmbio flutuante, superávit primário e
meta de inflação. Isso nós vamos manter. Agora, o que nós vamos mudar? Vamos mudar esse sistema corrupto e corruptor que tomou conta do governo, institucionalizando conquistas da Lava Jato, dando suporte para que o Ministério Público, a Polícia Federal, possam fazer seu trabalho. E eu digo sempre, André, justiça não é vingança, justiça é reparação. Justiça é reparação. Vamos fazer um governo de transição. Para isso vamos precisar fazer reformas, mas não a reforma que o Temer está propondo, que diz que um trabalhador que tem que contribuir durante 49 anos para poder receber a aposentadoria integral. Isso é uma injustiça. Não vamos repetir os mesmos erros de achar que a forma de governar é na base do toma lá da cá. Isso nós vamos mudar e começar um novo processo. Hoje nós já temos uma grande quantidade de pessoas com acesso à escola. O que nós não temos? Qualidade na educação. Para isso vamos ter que treinar corretamente os nossos professores com formação continuada, valorizar simbolicamente os professores que hoje são desvalorizados. Eu sou professora de ensino médio, pagar corretamente, valorizar economicamente os professores, ter uma escola de tempo integral com uma abordagem integral, porque a gente não educa só na sala de aula, valorizar a educação infantil, que é quando a criança está apta a formar toda a sua estrutura de aprendizagem, toda a sua relação de afeto, receber os estímulos na primeira infância para poder aprender com maior qualidade, receber a alimentação correta. Isso nós vamos começar a fazer. Nós vamos manter conquistas, corrigir erros, encarar os desafios, inclusive de um novo modelo de desenvolvimento. O Brasil é uma potência. Nós temos 11% da água doce do mundo. Nós temos 250 milhões de área agricultável. A nossa agricultura é responsável por não estarmos numa situação muito pior em termos econômicos, segurando inclusive a nossa balança comercial. Apoio, assistência técnica, financiamento, utilizar as tecnologias que foram desenvolvidas pela Embrapa, para que a gente possa ter uma agricultura que aumenta a sua produção por ganho de produtividade, como eu vi na Holanda, e não porque está destruindo nascente, está destruindo mananciais, porque não está preservando a galinha dos ovos de ouro. Os agricultores brasileiros já aprenderam isso, estão aprendendo isso, e o mundo caminha para um novo modelo de desenvolvimento. Isso nós vamos conversar a fazer, inclusive em parceria com eles. Alguns pontos do que a senhora falou, Previdência. A senhora, então, mudaria a legislação previdenciária, pelo que eu entendi. Qual que seria a reforma da Previdência da Marina Silva? É necessária uma reforma da Previdência. Nós temos um déficit na Previdência, um déficit enorme, não é? E quando se pensa no futuro, a gente praticamente inviabiliza qualquer possibilidade de investimento se não se resolver o problema da Previdência. O que eu estou dizendo é que o Temer, até por uma atitude oportunista, inviabilizou o debate. Porque para tentar se sustentar no cargo e acenar para o mercado, ele encarou um debate que ele não tem condição de sustentar. Aonde já se viu fazer uma reforma com essa magnitude, com esse nível de importância, com apenas 3% de popularidade, sem legitimidade, sem credibilidade, debatendo apenas com os empresários, sem encarar o problema dos privilégios e ainda cometendo injustiças. Tem que reparar injustiças. Um trabalhador rural não pode ser comparado a um trabalhador urbano. Não se pode criar uma situação em que, para se aposentar por tempo de serviço, tem que contribuir durante 25 anos. A maioria das pessoas consegue uma carteira assinada aqui agora, fica 6, 7 meses, 1 ano sem conseguir. Isso são injustiças que precisam ser corrigidas, se dispor ao debate com a sociedade, mas nós precisamos fazer a reforma sim, porque nós vamos daqui a pouco ter mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando. E isso vai prejudicar o próprio aposentado que não terá como sustentar a sua aposentadoria. E uma outra coisa, nós precisamos investir em saúde, em educação, em segurança pública, em infraestrutura, e do tamanho que está o déficit da Previdência, é um rombo que não tem como ser fechado se não tiver a reforma. Mas a senhora encararia quais reformas, assim, já de cara, né?
As Previdência é uma reformas... delas, trabalhista, a senhora mexeria de volta na legislação trabalhista? O que a senhora... Hoje precisa de correções, a reforma trabalhista. Haviam sido feitas correções por meio de uma medida provisória. É interessante que no debate da reforma trabalhista, nós levantamos todas as injustiças que estavam na reforma trabalhista. Como, por exemplo, uma mulher grávida trabalhar em situação de risco apenas com o laudo do médico da empresa. Como, por exemplo, uma pessoa ter apenas 30 minutos para poder fazer as suas refeições. Como, por exemplo, a questão do trabalho intermitente, em que você tem que ficar à disposição do empregador, mas você não sabe se ele vai lhe chamar naquele mês ou naquela semana, e se você não tiver à disposição dele, você pode sofrer as consequências. Então, a gente queria corrigir isso no debate, já no Congresso. O governo não quis. Depois ele mandou uma medida provisória corrigindo. A medida provisória caiu, porque não foi aprovada no Congresso. Vai ter que se fazer uma revisão de todas essas injustiças e dessas inconstitucionalidades. Inclusive, o Supremo agora está debruçado sobre a questão do acesso à justiça. Não é porque é preciso que se freie a indústria dos processos, e temos muitos processos, mas não se pode fazer isso criando um mecanismo de interdição à justiça por parte das pessoas, principalmente aqueles que mais precisam. A senhora falou de homens, mulheres. A senhora é a favor, por exemplo, da diferenciação das regras de acesso da Previdência, aposentadoria para homens e mulheres? Porque no debate da reforma do Temer, primeiro se queria igualar as regras e depois mudaram de ideia. O que a senhora pensa a respeito dessa questão? Esse debate precisa ser feito com mais profundidade. Obviamente que uma mulher ela tem uma sobrecarga muito maior, e dependendo da atividade, da profissão, são profissões muito mais desgastantes. Não é? Mas há um debate que precisa ser feito não só em relação às mulheres, mas também em relação aos trabalhadores rurais, como eu falei, e sobretudo, no caso, a mulher rural, que é completamente diferente da ocupação urbana. Né? A questão da idade mínima é um tema que precisa ser igualmente enfrentado, debatido. Cada vez mais a expectativa de vida das pessoas estão aumentando, não só em relação à população urbana, mas inclusive à população do campo. É um debate que precisa ser feito, e feito com transparência. O que não pode é uma postura autoritária que privilegia os setores que têm poder de pressão e mantém os privilégios desses, e aqueles que não têm poder de pressão ficam inteiramente vulneráveis na mão, né, do governo ou de quem quer que seja. A senhora acha que é aproveitável esse projeto que já está em tramitação, do Temer, ou era melhor começar do zero a reforma da Previdência? Eu acho que o debate é em torno da reforma da Previdência, da necessidade de resolver o problema do déficit da Previdência, de resolver o problema do bônus demográfico, de uma população que está envelhecendo, de fazermos com que o nosso país tenha um sistema de previdência que não signifique uma bola de ferro no nosso pé. O debate é em torno de resolver o problema. Até porque o Temer, ele acabou inviabilizando o debate. Ele criou uma marca muito negativa para o tema reforma da Previdência. Tudo que não se precisa é dizer que a reforma da Previdência é a reforma da Previdência do Temer. Aliás, no Brasil, isso tem que acabar, não é? As leis têm que ter cidadania própria. Chega da reforma da Previdência do Temer, do Lula, da Marina, do Fernando Henrique. É a reforma da Previdência dos brasileiros, para resolver o problema dos brasileiros. No Brasil, a gente fulaniza as coisas e dá no que dá. O Temer tem 3% de popularidade, então a reforma dele é igual à popularidade que ele tem, é igual à credibilidade que ele tem. Aliás, hoje, uma coisa engraçada é que os que estão fazendo uma festa de aniversário para o governo, e ele fez um convite dizendo que o governo voltou 20 anos em 2, né? E aí, com a vírgula, né? Mas, obviamente, que tirando a vírgula, voltou 20 anos em 2 mesmo, que me parece que é isso que aconteceu. Então, em muitos aspectos, nós temos que recuperar a capacidade do país voltar a crescer, do país voltar a investir, e tem outras reformas, a reforma tributária, por exemplo. Essa é muito importante, porque ela diz respeito a criar novos equilíbrios, inclusive entre a União, os estados e os municípios. Hoje o governo federal concentra a maior parte das riquezas, os governadores têm que ficar, em parte, na mão do governo federal, e as prefeituras
digamos assim, sem palavras para explicar a quantidade de dependência que eles têm em relação ao governo federal. Uma reforma tributária tem que ter, para mim, os seguintes princípios. O princípio da descentralização, para que aqueles que receberam atribuições, como são o caso dos prefeitos, possam ter os recursos necessários para a saúde, para a educação, para ter a creche, para funcionar os serviços que a população quer. O princípio da descentralização em termos dos tributos. O princípio da simplificação. Hoje é muito difícil, inclusive, para pagar os tributos, não é? E estamos discutindo com o Instituto de Cidadania Fiscal uma proposta que eles têm, que inclusive considera a possibilidade do imposto único. Então, queremos uma reforma tributária que nos leve à simplificação, que nos leve ao princípio da justiça tributária, porque hoje os mais pobres são os que pagam mais. Então, é preciso que se acabe com a regressividade. E o princípio da impessoalidade. Você não pode fazer uma reforma tributária de encomenda para um grupo, para um setor, né? Os tributos têm que ser feitos de forma impessoal. Essas são as diretrizes que nós temos e rearticular o pacto federativo, que hoje, como diz o Genete, é um pacto federativo truncado. Se deu responsabilidade para os municípios, mas não se deu os recursos. Genete está aconselhando a senhora nessa campanha? Ele está me ajudando, tanto ele como o André Lara Rezende, são as duas pessoas que estão me ajudando na parte econômica. E, obviamente, que com outros economistas, também o Ricardo Paz de Barros, na área social, né? Temos uma equipe robusta de pessoas que estão pensando um programa para referenciar o Brasil, tanto na composição do governo, quanto na maioria do Congresso. A senhora pretende antecipar a publicação desse programa? Outra questão já relacionada a isso, vários candidatos têm falado em revogar as reformas feitas pelo presidente Michel Temer. A senhora vai nessa linha também, não? Eu vou na linha de debater os assuntos e resolver o problema com a proposta que seja correta, adequada, dialogando com os empresários, com os trabalhadores, com a sociedade. Acho que temos que trabalhar princípios, diretrizes gerais para o debate sobre as reformas, como esse que eu acabei de falar, em torno da reforma tributária. E sobre o programa, a senhora pretende apresentá-lo antes? Sim, já tem algo mais maduro? Vou apresentar um programa. Nós iniciamos o processo, já estamos trabalhando os seminários temáticos, os seminários regionais e vamos também fazer uma plataforma na internet para colher sugestões. Em 2014 nós recebemos mais de 6.000 sugestões da sociedade e quem está à frente desse processo todo é o Capobianco, que foi meu secretário executivo na época do Ministério do Meio Ambiente, e os responsáveis por cada área, educação, infraestrutura. Infraestrutura, quem está me ajudando é o professor Paulo Rezende, da Fundação Dom Cabral, um grande especialista em infraestrutura logística. Na economia, o Janete e o André Lara Rezende. Na parte de políticas sociais, uma das maiores autoridades que trabalhou durante muitos anos no IPEA, o Ricardo Paz de Barros. E também está me ajudando o atual presidente do Flamengo, que foi diretor do BNDES, não é? Que hoje está afiliado à Rede Sustentabilidade, que é o Bandeira de Mello. A senhora, ao falar sobre combater essa regressividade dos impostos, que punem mais os pobres do que os ricos, a senhora está disposta a tocar uma proposta, por exemplo, que reduza o imposto sobre o consumo e aumente o imposto sobre a renda? Esse é o debate que precisa ser feito, né? Os países que, enfim, têm a tributação sobre a renda, é uma abordagem, uma escolha, e tem aquele, não é, que faz uma tributação diferente. Quando é feita sobre a renda, né, você está, no caso aí, aquele que vai pegar o dividendo. Quando é sobre a empresa, acaba criando um problema, porque a empresa teria menos recursos para fazer o investimento. Se a empresa tem mais recursos para investir mais, vai gerar mais emprego. Mas essa foi uma escolha que foi feita lá atrás e que precisa ser feito um debate sobre isso, porque cada uma dessas situações tem uma consequência. Mas, obviamente, que o que as pessoas querem é que se tenha emprego, é que se tenha mais qualidade para ter oferta de produtos, de serviços, de materiais. Então,
Então, os países que vão pelo caminho de tributar a renda, segundo os especialistas, acaba favorecendo o investimento da empresa e a geração de mais empregos e mais desenvolvimento de tecnologia, de mais inovação. Mais uma vez, o emprego deve ser um dos temas chaves dessa campanha, né? O que a senhora propõe para a criação de novos empregos? O país voltar a crescer. Sem isso não tem como a gente recuperar os empregos. E para voltar a crescer, é importante que se tenha juros baixos, é importante que se tenha controle de inflação, é importante, mas é sobretudo que se recupere credibilidade. Hoje há um represamento de investimentos de fora do Brasil por falta de segurança política, por falta de segurança jurídica e por medo da corrupção. As pessoas têm medo de serem envolvidas nesses escândalos horrorosos que estão o tempo todo nas páginas policiais. Eu tenho certeza que um governo que tenha legitimidade, credibilidade, que diga que vai dar suporte para que o Brasil seja passado a limpo, sem ódio, sem essa ideia de que justiça é vingança, vai ter uma grande quantidade de investidores que estarão batendo a nossa porta para que a gente possa fazer os investimentos corretos. E, obviamente, que trabalhar para que o Brasil se torne um país competitivo, que se integre às cadeias produtivas globais. Nós já temos uma vantagem muito grande na parte agrícola, temos que potencializar essa vantagem. Temos uma vantagem na geração de energia, com uma matriz energética diversificada, limpa, com geração distribuída, investindo em energia solar, energia de biomassa. Eu, quando fui ministra do Meio Ambiente, nós tínhamos um projeto das concessões florestais para o manejo sustentável de madeira. E com os restos da indústria madeireira é possível você gerar energia. É possível gerar energia do bagaço da cana-de-açúcar. Então, nós precisamos fazer o país voltar a crescer com um novo ciclo de prosperidade, aumentando produção por ganho de produtividade, né? E não da forma como muitas vezes é feito, aquecendo cada vez mais a indústria do turismo, né? As atividades voltadas para o turismo, a economia criativa, a prestação de serviços. Os países que saíram da situação de ser um país de renda média investiram muito em educação e foram capazes de usar alguns aspectos das suas vantagens comparativas, ou exportando serviços, ou exportando produtos, ou através das suas commodities. O Brasil pode ganhar com os três. O Brasil pode ser um país de exportar serviços, o país pode ser um país de exportar produtos, materiais com a sua indústria, não é? E também em relação às commodities de minério e agrícola, que são muito fortes para nós. Olhando um pouco para como fazer, a senhora falou de investimento, e uma das coisas que represa o investimento do setor público, por exemplo, são os gastos obrigatórios, né? Tem um documento do Tesouro que falou que no ano passado mais ou menos 94% dos gastos primários, que não tem a ver com a dívida, foram obrigatórios, ou por força da Constituição, ou por força de leis, convênios, contratos. Um desses gastos é a Previdência, é muito importante, a senhora já falou de Previdência, mas tem também o funcionalismo e tem outros gastos. Sobra muito pouco, né, para o governante investir como bem entender, gastar como bem entender. Como é que a senhora pretende enfrentar essa questão que no momento meio que amarra as mãos do governante? Uma coisa precisa desamarrar o Brasil e os governantes, é o combate à corrupção. O Barroso, por exemplo, devolveu 150 milhões num piscar de olho. Vamos fazer um cálculo. Quanto isso poderia ter sido investido em creches, por exemplo, para que as nossas crianças fiquem nas creches, né? Quando se fala em redução do gasto público, isso precisa acontecer, não se pode gastar mais do que o que se arrecada. E o Brasil arrecada bastante e gasta mal. Não tem eficiência nos programas, né? É preciso ter avaliação de desempenho, é preciso ter acordo de gestão com os secretários, com os ministros. É preciso que a máquina pública ganhe eficiência, valorizando inclusive os servidores públicos. Boa parte dos servidores não se sentem estimulados, porque em vez de eles serem promovidos, poderem ascender na sua carreira, assumindo algum cargo de direção, a gestão pública é invadida por um bando de
cabos eleitorais e pessoas e correligionários que muitas vezes não têm a menor competência para estar naquela função. Reduzir, né, o gasto público é buscar também eficiência, é também gastar nos lugares e na forma correta. Não dá para querer economizar na saúde das pessoas, não dá para querer economizar na educação das pessoas. O Brasil não vai para lugar nenhum. Hoje nós estamos atrás do México, atrás do Chile, atrás da Costa Rica, atrás da Argentina. O Brasil hoje tem, em termos de tempo de ano de escolaridade, o que o Chile tinha mais de 30 anos atrás. Então, a economia que nós vamos fazer não pode ser uma economia de tolo. Vamos ter que investir da forma certa, nos lugares certos, e obviamente que o Estado é um vetor de desenvolvimento. A parte de infraestrutura, quem pode alavancar isso é o Estado. Agora, não dá, por pressão da corrupção e dos interesses espúrios, fazer investimentos como foi feito de Belo Monte. Belo Monte houve um desvio de mais de 100 milhões e o projeto não era viável do ponto de vista ambiental, não era viável do ponto de vista econômico, porque quem teve que bancar não foi a iniciativa privada, foi o Estado. Não era viável do ponto de vista social. O município de Altamira hoje é o município com mais mazelas sociais. O que foi que venderam para a população é de que seria maravilha, que ia gerar emprego, que ia ser o paraíso. Hoje é o município mais violento do Brasil, com as piores mazelas no Brasil. Tudo em função da falta de planejamento, de visão estratégica. O Brasil pode crescer, pode se desenvolver, mas para isso vamos ter que buscar eficiência do gasto público. E eu tinha uma proposta em 2010, André e Fernando, que era o seguinte: aumento do gasto público à metade do crescimento do PIB. O PIB cresce 4%, a gente investe 2%. E isso é perfeitamente possível. E isso é possível ser feito, inclusive, na lei orçamentária. Porque o governo fez por uma emenda à Constituição congelando o orçamento por 20 anos. Como é que dá para congelar uma situação em que as crianças estão aprendendo precariamente, só 30% sai da escola no 9º ano, lendo e interpretando um texto, e a gente diz, não, isso está congelado por 30 anos. A gente tem uma segurança pública que hoje é o caos. O Rio de Janeiro está no 21º do ranking da violência. Os mais violentos estão no Nordeste e no Norte brasileiro. Dá para dizer que vamos congelar uma situação como essa? Precisa de investimento. Não dá para congelar um sistema de saúde em que se leva meses para poder marcar o emprego. E hoje, um exame. E hoje o colapso tanto é no SUS, que não está funcionando, quanto é nos planos de saúde, a maioria dos planos de saúde. A senhora falou sobre credibilidade política e sobre como isso prejudica o crescimento do país. Me falou sobre como essa política atual afugenta novos nomes, né? A gente teve 2 casos aí ao longo dessa pré-campanha de 2 possíveis candidatos, né, que acabaram desistindo, né? Primeiro foi o Luciano Huck, apresentador, e depois o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa. Como é que a senhora vê a situação dos dois? A senhora chegou a conversar com o Joaquim Barbosa, ainda conversa com ele, com o Huck? O ministro Joaquim Barbosa, todos celebramos ele ter se filiado a um partido. É uma pessoa relevante na sociedade brasileira, deu uma grande contribuição. Ele iniciou o processo desse combate à corrupção sistêmica, endêmica, lá com o Mensalão, foi um pioneiro. Já tinha passado os seus 4 anos de quarentena, então havia uma expectativa de que ele viesse para a cena política, e ele até se filiou a um partido, mas respeitamos a sua posição de não querer participar como candidato à presidência da República. Eu nunca conversei com ele sobre aliança. Eu conversei com o ministro, quando ele ainda era presidente do Supremo, sobre uma questão específica, não tinha nada a ver com política à época, né? E conversei com ele naquele episódio do Renan Calheiros desacatando o Supremo, em que ele se recusou a receber o oficial de justiça e se criou uma situação totalmente atípica, né, de que o presidente do Senado, investigado, estava afrontando a decisão da mais alta corte. Naquele contexto, eu tive uma conversa com o ministro Joaquim, com meu amigo Carlos Aires Brito, né, até me aconselhando, né, como é que a gente ajuda a que as instituições funcionem,
de que não se tenha dois pesos e duas medidas. Porque quem não tem foro privilegiado está pagando pelos seus erros. Agora, quem tem foro se esconde atrás do foro para afrontar a justiça, a querer intimidar a Lava Jato, ele que apresentou o projeto de lei de abuso da autoridade, né? E eu dialogo com as pessoas, né, para que a gente possa melhorar o Brasil. Estou disposta ao diálogo, mas obviamente que eu respeito as pessoas que queriam votar no ministro Joaquim ou em outros possíveis candidatos. E essas pessoas vão receber de mim essa abordagem em cima do programa, em cima das ideias, né? Eu não considero que existe uma cesta de voto do Lula, do Ciro, da Marina, do Joaquim, do Ruco, de quem quer que seja. O voto é do cidadão, né? As pessoas têm uma visão tão patrimonialista que ela acha que alguém, porque tem liderança, é quem vai transferir o voto. Como se o teu voto, não é porque tu tem simpatia por um candidato, fosse daquele candidato. Terceirismo o teu voto. Não, o voto é do cidadão. E agora, respeitosamente, nós vamos ter que dialogar com os eleitores daqueles que saíram da cena política do ponto de vista eleitoral, mas que continuam como pessoas relevantes, como cidadãos, não é? Porque, afinal de contas, tinham ali uma manifestação inicial muito significativa. A senhora trabalhou muito tempo com a questão do meio ambiente, a vida toda. E a população, né, elege uma bancada ruralista que é grande, né? São mais de 200 parlamentares aí, e que foram decisivos, por exemplo, para barrar a denúncia contra o presidente Temer, e depois acabaram cobrando uma conta também, que veio no perdão de dívidas, por exemplo. E a senhora também teve um histórico de enfrentamento, muitas discussões com os ruralistas por causa da questão ambiental. Como é que a senhora pretende lidar com uma bancada tão grande, que é escolhida pela população, num eventual governo? Primeiro, a gente não pode generalizar o agronegócio brasileiro como se o agronegócio brasileiro fosse em si mesmo contra o meio ambiente. Existe muita gente que já entendeu que se destruir a Amazônia, nós vamos ter gravíssimos problemas de chuva no sul, no sudeste e no centro-oeste. Aliás, vai virar mesmo um deserto. Boa parte dos problemas de chuva que nós temos em São Paulo já pode ser em função dos 20% que foi desmatado da Amazônia. Então, existe uma parte do agronegócio que já entendeu isso, está fazendo o dever de casa, e essas pessoas, eu espero, inclusive, que elas possam eleger novos representantes para substituir aqueles que ainda não foram capazes de avançar, de entender que economia e ecologia podem e devem andar juntos. Eu não tenho nenhuma posição de hostilidade com relação à agricultura. Pelo contrário, a agricultura brasileira é responsável por hoje não estarmos na bancarrota. E um governante responsável, ele vai ajudar os agricultores a recuperar suas matas ciliares, para que ele possa ter água na sua propriedade. Vai ajudar os agricultores a recuperar a reserva legal. Vai ajudar os agricultores a ter uma produção cada vez mais adequada com os padrões de exportação. Eu estive na Inglaterra conversando com um dos responsáveis pela Unilever. E ele disse: senadora, até 2030 nós não vamos comprar um produto que não seja certificado. Eu estive na Philips, na Holanda, e eles disseram: até 2030 nós não vamos comprar um produto que não esteja certificado com requerimentos sociais e requerimentos ambientais por causa do problema das mudanças climáticas. Eu estive num dos maiores bancos de financiamento agrícola da Holanda, o Rabobanco, fazendo uma fala sobre sustentabilidade. E eles estão colocando a carteira de crédito toda do banco para o financiamento de produtos sustentáveis. Então, o que o Brasil precisa fazer é ajudar os agricultores a terem os mesmos padrões que serão exigidos lá fora, para que a gente ganhe cada vez mais exportabilidade. Isso tem a ver com assistência técnica. A Embrapa já tem os meios para fazer isso. O programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, nós temos os programas Agro-Cível Pastoril, nós temos o programa Lavoura Pecuária. É da escala para isso. Não é que os agricultores querem fazer errado. Eles precisam fazer o certo e para isso precisam de apoio. Marina, falando um pouco sobre cenário eleitoral,
Como é que a senhora vê a situação do ex-presidente Lula? Ele vem sendo colocado aí ainda como candidato pelo PT. Como é que a senhora avalia uma campanha com um possível candidato que está na prisão? O que a senhora vê pela frente? Bem, a lei da ficha limpa estabelece que uma vez condenado, passado por todas as instâncias, não pode ser candidato. A lei deve ser cumprida com todos. Eu tenho insistido nisso. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. A lei deve ser cumprida por todos. E devemos nos voltar agora para aqueles que vão burlar a lei por causa do foro privilegiado, que são quase mais de 200 no Congresso Nacional, entre senadores e deputados que estão sendo investigados. Ser investigado não significa que já é culpado, mas entre esses 200, pode ter certeza, tem muitos que são culpados. E se não fosse o foro privilegiado, se estaria tendo um desdobramento igual ao que tivemos em relação aos que não têm foro. Então, a lei deve ser cumprida por todos, né? Não se pode ter dois pesos e duas medidas, e possivelmente o Partido dos Trabalhadores terá um candidato. A senhora, bom, falando da questão Lula, candidatos de esquerda, o próprio PT também, óbvio, tem questionado o processo e a condenação que ele sofreu. Como é que a senhora vê esse processo, essa condenação? A condenação em segunda instância, no meu entendimento, foi um avanço, porque da forma como era, os processos iam caducando e, por decurso de prazo, eles prescreviam. E acabava sendo uma fonte de impunidade. Só que a condenação em segunda instância, assegurado o mais amplo direito de defesa, todos os mecanismos disponíveis na justiça, que foi isso que aconteceu, inclusive em relação ao presidente Lula, não é? Precisa que esse processo seja também agora, a condenação em segunda instância, acompanhada do fim do foro privilegiado. Houve uma decisão agora no Supremo, que dá uma contribuição, mas o problema é que aqueles que estavam sendo investigados volta tudo para a primeira instância. E aí o céu é o limite da protelação e eles poderão, inclusive, correr o risco de ser anistiados. Então tem que acabar com o foro privilegiado. Numa democracia evoluída não tem essa história de foro privilegiado. Aliás, quem tem a função de representar a sociedade, a ele deve ser exigido muito mais do presidente, do governador, do senador, do prefeito, do deputado, né? Eu acho que o Brasil precisa passar por mudanças, por uma reforma política. Uma das ações na reforma política que eu defendo é o fim do foro privilegiado, o fim da reeleição, por exemplo, né? Acabar com a reeleição. A reeleição é um atraso para todo mundo. Mandato de 5 anos a partir de 2022. Por quê? Se eu ganhar, se Deus quiser, o povo brasileiro, eu terei só 4 anos. Porque não se muda a regra do jogo durante o jogo, certo? Mais uma mudança nisso. Nós da rede, inclusive, defendemos que para o Legislativo só se deveria ter 2 mandatos e apenas um mandato de 5 anos para o Executivo. Por quê? Porque as pessoas não fazem o que é necessário para o Estado, para o município, para o país. Faz o que é necessário para se reeleger. Se para se reeleger tem que maquiar os dados, aí vai maquiar os dados. Se para se reeleger tem que endividar o Estado, vai endividar o Estado. Então acabar com a reeleição, mandato de 5 anos, e cada um cumpre com a sua função e depois passa o bastão à frente. Falando sobre outro candidato, pré-candidato, né? Jair Bolsonaro, ele é o atual líder nas pesquisas no cenário sem o ex-presidente Lula. Que avaliação a senhora faz da candidatura dele? A senhora acha possível que se caminhe para um cenário entre polarização, por exemplo, entre a senhora e ele? O que a senhora vislumbra em relação ao Bolsonaro? O que eu digo em relação ao tipo de polarização que o candidato Bolsonaro está fazendo no Brasil é que a gente precisa, e principalmente a sociedade, refletir sobre tudo isso. Nós vamos mesmo nos juntar para combater, para fazer guerra contra esse ou aquele grupo? Ou nós vamos nos juntar para ser a favor de combater a corrupção? Ou vamos nos juntar para ser a favor de educação de qualidade? De um sistema nacional de segurança que trabalhe integradamente, governo federal, governo estadual, governos municipais, com investigação de ciclo completo, com valorização dos policiais,
com medidas socioeducativas, inclusive usando a justiça restaurativa. Eu defendo que a gente, em vez de fazer guerra contra alguém, a gente se una para ser a favor do Brasil. Eu não acho que o Brasil vai ganhar com essa política que dá força muito mais para uma cultura de ódio político. Já nos roubaram muita coisa, sabe, André? E vocês dois são jovens, não é? Já nos roubaram a Petrobras, os fundos de pensão, Belo Monte, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. E agora estão querendo roubar a única coisa que pode fazer a gente dar certo, que é a nossa união. O povo brasileiro, apesar de tudo, é um povo unido. E isso está na raiz da nossa cultura. Eu venho de uma situação de muita fragilidade social, todo mundo conhece a minha história. Fui analfabeta até os 16 anos, trabalhei na floresta, empregada doméstica, morei em bairro de invasão. E eu sei como é que o povo sobrevive. O povo sobrevive graças à sua união, certo? É uma emprestando um pouco de açúcar, outra emprestando um pouco de sal, é uma cuidando do filho da outra, sabe? Há uma generosidade no nosso povo. E é um erro enorme estimular os nossos jovens, a quem quer que seja, de que a gente resolve as coisas pela força. A gente resolve as coisas pela autoridade. Autoridade política, autoridade ética, autoridade moral. Sobretudo a coragem moral. Quando se fala de Bolsonaro, fala-se, né, o discurso dele é muito centrado na questão da segurança pública, da posse de armas pelo cidadão, do porte, enfim, e também fala-se muito questão de redução de maioridade penal. E essa é uma questão muito insistente de quem está nos acompanhando pelas redes sociais e manda as perguntas. Quais são as propostas da senhora para a segurança e também sobre a questão das armas, da redução da maioridade penal? Primeiro, não se vai resolver o problema da segurança distribuindo arma para a população. Isso é uma insanidade. Não vai ser distribuindo arma para a população que nós vamos resolver o problema da segurança. Aliás, vai ficar muito inseguro, muito mais inseguro. As pesquisas mostram que numa casa onde tem uma arma, o risco de acontecer uma tragédia, numa situação, às vezes, de uma discussão mais tensa, é incomparavelmente maior. O porte de arma legal, isso já é permitido por lei, mas a segurança é um problema do Estado. Para isso é preciso ter um plano nacional de segurança, que trabalhe com a integração das polícias, que trabalhe com inteligência, aonde você faça todo um trabalho de investigação usando tecnologia para poder fazer uma abordagem efetiva do tráfico de drogas, do tráfico de armas. Não vai ser armando a população, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai fazer justiça com as próprias mãos, certo? Então nós vamos ter que ter um plano nacional de segurança, nós vamos ter que treinar continuadamente os nossos policiais, nós vamos ter que valorizá-los economicamente, simbolicamente, e nós vamos ter que entender que segurança não é apenas uma questão de polícia. É sim também, principalmente para combater hoje uma coisa muito grave. O comando criminoso parte de dentro dos presídios. Isso tem que acabar. São políticas firmes, aonde você não permite que o celular fique dentro da cadeia, para que o criminoso não tenha que comandar os outros criminosos de dentro da própria cadeia. Mas se você não levar a alternativa para as comunidades pobres, você vai ficar enxugando gelo. Que futuro tem um jovem que não tem acesso à saúde, à educação, não tem possibilidade de emprego? Quem está disputando é o tráfico, é a violência. Então o Estado tem que se apresentar nas comunidades, não é só com a polícia, é com a justiça econômica, com a justiça social, com a educação de qualidade, com o saneamento. Metade da nossa população não tem saneamento, nas comunidades é saneamento zero. Agora, porque a senhora falando num plano nacional de segurança, a gente sabe que boa parte da segurança é atribuição dos estados. E o governo, lá em fevereiro, o governo Temer, em fevereiro do ano passado, já havia proposto, inclusive, um plano com esse mesmo nome e nada aconteceu até agora. Como fazer acontecer? Porque acho que é disso que as pessoas sentem falta, né? Uhum. Anunciam-se planos e depois nada acontece, a criminalidade continua a mesma ou aumenta. Como fazer acontecer? É que um plano não é um anúncio político. O que as pessoas fazem é um anúncio político para ganhar um tempo.
e vai desmoralizando o debate. No Brasil, as pessoas chamam um anúncio político, uma manchete de jornal de plano. Um plano nacional de segurança vai exigir um trabalho integrado entre o governo federal, os estados e os municípios. E o governo federal assume responsabilidades, porque durante todo esse tempo, esse debate ficou nas mãos dos estados. Os estados foram para uma situação extrema, porque a maioria dos candidatos não queria chegar nem perto desse tema. Eu, em 2010, comecei esse debate. Em 2014, dizia que era preciso nacionalizar o problema da segurança pública, senão ia dar no que deu. Hoje é preciso que o Estado, o município e a União sentem juntos para pensar as alternativas. E uma das alternativas é o trabalho integrado. A Polícia Militar faz a abordagem, a Polícia Civil faz as investigações. Nós precisamos de uma abordagem de ciclo completo. Nós precisamos investir em informação, tecnologia, para que os policiais não tenham que ir para a rua de forma vulnerável, inclusive para perder suas vidas e tirar a vida de muita gente. Uma abordagem planejada, pensada, é muito eficiente. Eu fui ministra do Meio Ambiente, a Operação Curupira que nós fizemos no estado do Mato Grosso, aonde desceu 280 policiais federais, levou 22 meses trabalhando com inteligência. Me pergunta se teve uma abordagem que foi inadequada. Não, porque havia conhecimento. É a mesma coisa que precisa ser feito em relação ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, e levar equipamentos públicos para as comunidades. Eu fui na cidade de Medellín e lá eles conseguiram reduzir muito a violência. E olha que era terrível lá, o problema da violência era um símbolo da violência, né? E como foi isso? Enfrentando o tráfico, inclusive não permitindo que as cadeias virassem o escritório dos bandidos, e isso precisa ser feito, mas ao mesmo tempo levando educação, entretenimento para as crianças, para os jovens, os centros de vida lá na cidade de Medellín é uma coisa espetacular, né? Chegar só com a polícia é enxugar gelo. É preciso chegar sim com ela, mas bem preparada, bem paga, bem treinada e uma população que recebe a atenção do Estado. A face do Estado não pode ser apenas a polícia. A face do Estado nas comunidades tem que ser a saúde, a educação, o posto de saúde que funciona, o crédito para desenvolver pequenos projetos que geram emprego, que geram renda. Tem muita gente boa querendo abrir uma padaria, um negócio, um salão de beleza. Não tem como. Tem que levar alternativa para essas pessoas, principalmente mulheres pobres, chefes de família, mulheres trabalhadoras que estão ali lutando para criar seus filhos e depois ver o filho ser perdido para a violência, para o tráfico. Não venha me dizer que isso se resolve distribuindo arma para a população. Você que é mãe, que cuida do seu filho, que ensina seu filho a amar, que ama seu filho, nós não podemos permitir que roube a nossa união, né? O Brasil é um país que tem uma cultura de amor, de respeito, mesmo na injustiça contra os negros, mesmo na injustiça contra as mulheres, contra os índios, contra os segmentos frágeis da sociedade, como é a comunidade LGBT. Nós vamos resolver o problema do Brasil com trabalho, com honestidade, com compromisso e com planejamento, com visão estratégica. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final, né? Já passamos de 1 hora de entrevista. Eu queria só fazer mais 2 perguntas. Uma que a gente fez para todos os pré-candidatos. Eu vou só fazer um parênteses. Dizem que eu vou ter só 10 segundos. E eu agradeço a vocês, porque o tempo que nós estamos aqui, eu já fiz campanha para 500 anos de vida aqui, se eu tivesse. Muito obrigada. Então, nós fizemos a mesma pergunta para outros pré-candidatos sobre aborto, a visão da senhora quanto à legislação sobre aborto. E eu queria arrematar também a entrevista. A senhora falou lá no começo sobre que essa seria a eleição não do Lava Jato, mas do Lava Voto. O que é esse conceito que a senhora está trazendo? Tá certo. Bem, em relação ao aborto, o meu posicionamento é contrário. Mas eu tenho uma atitude de que as mulheres que praticam aborto, elas não fazem isso porque desejam fazer aborto. Elas fazem isso porque muitas vezes se vê numa situação extrema e o aborto não é bom nem para a saúde física, nem para a saúde emocional, para nada.
não é um método contraceptivo. Não é? O que se tem que ter é planejamento familiar para as famílias, orientação para os jovens, para os adolescentes. Isso é possível ser feito nas escolas de forma tecnicamente responsável, competente, informando adequadamente essas crianças e esses jovens para que não tenham uma gravidez indesejada e de que a gente possa fazer o debate. O debate sem o rótulo, certo? Porque ter uma posição contrária não significa que se quer que uma mulher que que passa por uma situação como essa tenha que ir para a cadeia. Essa mulher precisa de médico, precisa de um psicólogo, precisa de ajuda, porque muitas delas acabam até morrendo porque passam por processos ilegais. O que nós queremos é que ninguém tenha que lançar mão desse recurso. E aqueles que defendem também não podem ser rotulados como se eles estivessem querendo acabar com a sociedade, degradar a sociedade, certo? Então eu defendo que se faça um plebiscito, mas debatendo ideias. O que é melhor para que todos alcancemos o objetivo de que nenhuma mulher tenha que morrer em função de aborto, de que nenhuma mulher tenha que passar por uma gravidez indesejada, de que nenhuma criança tenha a sua adolescência interrompida em função de uma gravidez precoce. Essas medidas todas precisam ser debatidas. Eu sou contra e nos casos em que existe já previsto em lei, no caso quando a criança não tem a formação cerebral, no caso de estupro ou de risco para a vida da mãe, isso já está assegurado em lei, certo? E sobre o lava-votos, o que seria? O lava-votos. É que eu acho que o Brasil está sendo passado a limpo, acho que a Lava Jato é uma das maiores contribuições desde a redemocratização do nosso país. Né? E a gente não deve ficar feliz vendo as pessoas sendo presas. Eu digo que justiça não é vingança. Eu não quero me ver livre dos meus adversários porque eles cometeram erros e foram presos. Agora, se cometeram erros e foram presos, tem que pagar por seus erros. Correto? O melhor é que isso não tivesse acontecido. Mas eu sei que há uma articulação hoje, tanto do PMDB, quanto do PT, quanto do PSDB e do DEM, principalmente esses grandes, que eles estão unidos contra a Lava Jato. Mas a sociedade pode fazer a sua parte. Agora é a Operação Lava Voto. E o debate tem que ser: quem é a favor de passar o Brasil a limpo? Quem é que claramente vai transformar os ganhos que já alcançamos em conquistas, em medidas para prevenir a corrupção, para combater e punir a corrupção e, principalmente, quem está se comprometendo em promover uma gestão pública eficiente, competente, transparente, aonde a corrupção não tenha um lugar institucional como temos hoje. E quem pode fazer isso é a sociedade brasileira. Eu vim aqui para participar do lançamento, da candidatura, do pré-lançamento do Jorge Bernardi, que é nosso candidato ao governo, do senador Flávio Arnes, que fomos colegas durante o período que fomos senadores juntos, pré-candidato ao Senado, e eu estou dizendo isso para as pessoas. Vamos fazer a operação Lava Voto. Trocar aqueles que não querem ver o Brasil passado a limpo por aqueles que querem um projeto de país. Não é um projeto de eleição, é um projeto de nação, não é um projeto de poder, é um projeto de país, com saúde, educação, geração de emprego. Isso é a Operação Lava Voto. Vamos chegando aí ao final de mais uma transmissão ao vivo da Gazeta do Povo, mais uma entrevista com o pré-candidato à presidência da República. Quero agradecer a Marina Silva pela oportunidade da entrevista, agradecer também a quem nos acompanhou pelas redes sociais e pelo site da Gazeta. Muito obrigado e até a próxima.